Existe um salmo na Bíblia que 99% das pessoas leem, mas nunca enxergam o que está escrito ali de verdade. Não é escondido de propósito. Não é secreto. Mas só se revela para quem está desesperado o suficiente para notar. Esse salmo não fala só de paz. Não é mais um versículo bonitinho para postar no Stories. Ele carrega algo desconfortável. Algo poderoso. Ele fala de dinheiro voltando. De dívidas perdendo o controle sobre você. De fardos sendo tirados. Diariamente. Não espiritualmente. Não simbolicamente. Praticamente. E a parte que choca? Jesus mesmo apontou para esse princípio. Mas quase ninguém conecta os pontos. Por isso tantos fiéis oram, jejuam, trabalham até exaustão e continuam presos. As contas se acumulam. A dívida cresce em silêncio. O sono fica mais leve. A mente nunca descansa. E lá no fundo, uma pergunta dolorosa continua voltando. Se Deus está comigo, por que minha vida financeira parece travada? Se essa pergunta já passou pela sua cabeça, eu preciso que você escute com muita atenção agora. Porque o que você vai ouvir não é papo motivacional. Não é pensamento positivo. Não é fantasia de prosperidade gospel. É bíblico. É preciso. E uma vez que você vê, não consegue mais desvê-lo. A Escritura diz que o devedor se torna escravo do credor. Dívida nunca é descrita como neutra. É descrita como peso. Como fardo. Como prisão. E aqui está o que a maioria nunca percebe. Deus nunca projetou seus filhos para viver carregando peso indefinidamente. Existe um versículo que revela algo extraordinário. Deus carrega nosso fardo. Diariamente. Não ocasionalmente. Não quando você merece. Não quando tudo está perfeito. Diariamente. Mas aqui está a verdade desconfortável. Se Deus carrega fardos diariamente, por que tantos crentes ainda estão esmagados pelo peso financeiro? Porque a promessa é ativada, não admirada. Existe um salmo que funciona como uma alavanca espiritual. Quando aplicado corretamente, ele não implora por dinheiro. Ele não persegue riqueza. Ele força o fardo a se mover. E quando o fardo se move, o dinheiro segue. Mas antes de eu revelar qual salmo é esse e por que ele funciona de um jeito que a maioria completamente não entende, você precisa entender algo crucial. A Bíblia não trata dinheiro como mal. Ela trata o mau uso do dinheiro como perigoso. Mas provisão em si? É descrita como aliança. A Escritura diz abertamente que Deus dá ao seu povo a habilidade de produzir riqueza. Não sorte. Não acaso. Habilidade. O que significa? Falta nem sempre é sobre esforço. Às vezes é sobre alinhamento. Por isso duas pessoas podem fazer a mesma oração, ler a mesma Bíblia, frequentar a mesma igreja. E uma tem avanço enquanto a outra continua travada. Uma viu o padrão. A outra só leu as palavras. O que estou prestes a te mostrar é o padrão. Um salmo que não pede dinheiro, mas comanda o fardo a ser carregado embora. E quando o fardo sai, a porta se abre. Mas esse salmo só funciona quando aplicado com intenção. Não é magia. É obediência a uma lei espiritual. Antes de continuar, faça algo muito simples. Escreva nos comentários: eu escolho liberdade. Não é para mim. É para você. Quando você declara isso publicamente, você marca uma decisão. E decisões precedem avanços. Jesus nunca falou por acaso. Cada palavra que ele escolheu carregava camadas. Quando mencionou dinheiro, dívida, mordomia ou provisão, nunca foi acidental. E o que a maioria perde completamente é isto. Ele tratava finanças como algo espiritual antes de material. Só isso já muda tudo. Tem uma razão para Jesus ter dito: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ele não estava condenando riqueza. Ele estava revelando um mecanismo espiritual. Dinheiro segue alinhamento. Dinheiro responde à autoridade.
Dinheiro se move quando o peso espiritual muda. E é por isso que tanta gente luta financeiramente mesmo orando sinceramente. Eles pedem por aumento, mas ainda estão carregando o fardo. Pedem por abundância, mas o peso nunca sai dos ombros. E a Bíblia é muito clara sobre uma coisa. Quando um fardo é removido, o movimento começa. É aqui que entra o salmo esquecido. A Escritura diz: Bendito seja o Senhor que diariamente leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Aquela frase sozinha deveria te abalar. Se Deus carrega fardos diariamente, então dívida não é algo que você deveria normalizar. Ansiedade por dinheiro não deveria se tornar sua personalidade. Lutar mês após mês não é prova de humildade. Muitas vezes é prova de que uma instrução espiritual nunca foi aplicada. O inimigo não precisa bloquear suas bênçãos, se ele conseguir te convencer a viver carregando o que Deus já ofereceu remover. Esse salmo é poderoso não porque menciona dinheiro diretamente, mas porque ataca a raiz. Dívida é um fardo antes de ser um número. Medo é um fardo antes de ser uma emoção. Escassez é um fardo antes de ser um extrato bancário. Quando o fardo sai, o dinheiro não precisa ser perseguido. Ele te encontra. Mas é aqui que as pessoas cometem um erro fatal. Elas leem o versículo, se sentem confortadas, e seguem em frente. Conforto nunca foi o objetivo. Ativação foi. Promessas bíblicas operam sob engajamento. A palavra se torna viva quando é falada, lembrada e aplicada. Por isso a Escritura enfatiza repetidamente a lembrança. Esquecer as promessas de Deus não as cancela, apenas as atrasa. É por isso que outro versículo se conecta diretamente com esse salmo, e quase ninguém junta as peças. A Bíblia diz que Deus dá ao seu povo o poder de produzir riqueza. Não para glorificar dinheiro, mas para confirmar sua aliança. Isso significa que provisão é evidência. É prova. É confirmação visível de um acordo invisível. O que significa, quando suas finanças estão constantemente desmoronando? Nem sempre é por causa de pecado, preguiça ou fracasso. Às vezes é porque um princípio de aliança está adormecido. Promessas adormecidas não se manifestam. É por isso que Jesus enfatizou fidelidade no pequeno. Ele não estava falando de quantias. Estava falando de postura. Ele estava revelando que o céu responde a alinhamento, não a tamanho. Uma pessoa pode ter muito pouco e ainda estar alinhada. Outra pode ganhar muito e ainda estar bloqueada. O salmo que carrega fardos funciona porque muda a postura. Move o crente de carregar para confiar, de esforço para posicionamento, de medo para autoridade. E quando essa mudança acontece, algo sutil, mas poderoso começa a mudar. A mente se acalma. As decisões melhoram. Oportunidades se tornam visíveis. Ajuda inesperada aparece. Portas que sempre estiveram ali finalmente se abrem. Isso não é misticismo. Isso é padrão bíblico. Por toda a Escritura, cada grande avanço seguiu um ato de lembrança, declaração e obediência. As pessoas falaram a palavra antes de ver resultados. Agiram antes de entender tudo. É por isso que este salmo precisa ser falado, não apenas lido. Precisa ser lembrado, não admirado. Precisa ser tratado como instrução viva, não frase poética. E o que vem a seguir é simples, mas exige seriedade. Quem trata de forma leviana, perde. Quem aplica em silêncio, experimenta mudança. Se você chegou até aqui, é porque algo em você reconheceu a verdade. Escreva nos comentários: eu recebo essa aliança. Não para mim. Para selar isso no espiritual. Declarações públicas movem realidades invisíveis. Existe um momento em que a fé para de ser emocional e se torna intencional. Esse é o momento em que a Escritura começa a trabalhar com você, não apenas te confortar. O salmo que carrega esse poder nunca foi feito para ser tratado apenas como poesia. Foi feito para ser usado. O versículo diz: Bendito seja o Senhor que diariamente leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Salmo 68:19. Leia de novo.
devagar. Diariamente leva o nosso fardo. Isso significa que algo está sendo transferido. O que estava em você é colocado nele. E sempre que há transferência no reino espiritual, há movimento no reino físico. Fardos não desaparecem no nada. Eles são carregados embora. E quando são carregados embora, espaço é criado. Espaço é onde a provisão entra. É por isso que tantas pessoas se sentem espiritualmente encorajadas, mas financeiramente inalteradas. Elas admiram o versículo, mas nunca participam da transferência. Leem em silêncio. Rapidamente. Passivamente. Mas a Escritura nunca descreve silêncio como poder. A palavra foi falada à existência. Jesus falou às tempestades. Ele falou à enfermidade. Ele falou à escassez. E ele esperava que seus seguidores fizessem o mesmo. É por isso que o salmo funciona quando é declarado em voz alta com intenção. Quando você fala, você não está informando Deus. Você está se alinhando. Você está reconhecendo que o fardo não pertence mais a você. Isso não é fraqueza. Isso é obediência. E aqui é onde outro versículo ignorado se conecta perfeitamente. A Bíblia diz: lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir riqueza. Deuteronômio 8:18. Aquela frase muda tudo. Riqueza não é descrita como aleatória. É descrita como habilitada, autorizada, concedida. O que significa? Quando você lembra de Deus antes da solução aparecer, você ativa a aliança antes do resultado chegar. A maioria faz o oposto. Espera o dinheiro chegar para acreditar que Deus estava envolvido. A Escritura ensina o reverso. Acredite primeiro. Alinhe primeiro. Fale primeiro. É por isso que o Salmo do Fardo é tão poderoso quando combinado com lembrança. Você está declarando: eu não estou carregando isso mais, e eu lembro de quem provê. Essa combinação muda a autoridade. Dívida próspera onde o medo domina. Provisão flui onde a autoridade é restaurada. E a autoridade é restaurada quando a palavra é falada consistentemente, não desesperadamente. É por isso que repetição importa. Não repetição como superstição, mas como reforço. Toda vez que você fala o salmo, você está lembrando seu espírito, sua mente e suas decisões quem está no comando. Você está desmantelando a pressão interna que dirige escolhas financeiras ruins. Calma precede clareza. Clareza abre portas. Muitas pessoas testemunham que nada mágico aconteceu no início. O que aconteceu foi sutil. Paz voltou. Sono melhorou. Conversas mudaram. Ideias surgiram. Oportunidades apareceram que estavam invisíveis antes. Depois a provisão seguiu. Essa é a ordem bíblica. O salmo remove o peso. Lembrança restaura o alinhamento. Alinhamento atrai provisão. É por isso que a Escritura diz: a bênção do Senhor enriquece, e não traz consigo dores. Dor é peso. Ansiedade é peso. Medo é peso. A bênção de Deus não vem com esses anexos. Quando o fardo se vai, prosperidade não parece pesada. Parece estável. É por isso que essa prática deve ser intencional. Tome o versículo a sério. Fale pela manhã quando as preocupações geralmente começam. Fale durante o dia quando a pressão tenta voltar. Fale à noite quando o medo costuma sussurrar mais alto. E conforme você faz, algo muda. Você para de perseguir dinheiro. Você começa a atrair ordem. E dinheiro segue ordem. Isso não é sobre ganância. É sobre liberdade. Liberdade da pressão constante. Liberdade do modo sobrevivência. Liberdade para respirar de novo. Quando Deus carrega o fardo, você finalmente está livre para caminhar adiante. E é aí que a provisão começa a se mover em sua direção. Silenciosamente. Firmemente. Inconfundivelmente. Quando o peso finalmente sai dos seus ombros, algo estranho acontece. Você percebe quanta energia estava gastando só para sobreviver.
Preocupação drena a força. Medo consome foco. Dívida rouba imaginação. E Deus nunca pretendeu que seus filhos vivessem mentalmente exaustos. É por isso que a Escritura não apenas promete provisão. Ela promete descanso. O salmo que declara que o Senhor carrega nosso fardo diariamente não é só sobre dinheiro. É sobre remover a pressão invisível que bloqueia a prosperidade. Porque antes das finanças mudarem, a postura muda. E antes da postura mudar, a identidade é restaurada. Uma pessoa que acredita estar abandonada faz escolhas desesperadas. Uma pessoa que sabe que Deus está carregando o peso, faz escolhas sábias. Se você carregou esse peso por anos, entenda algo importante. Carregar nunca foi prova de força. Soltar, é. Fale a palavra. Lembre da aliança. Permita que o fardo seja transferido. E enquanto você faz, observe como sua vida começa a responder. Não por acaso. Não por sorte. Mas porque um princípio espiritual finalmente começou a operar. O fardo nunca foi feito para ser seu. Quando Deus o carrega, você está livre para seguir em frente. E provisão segue aqueles que caminham em liberdade. Salmo 68:19 mais Deuteronômio 8:18. A aliança está ativa. O fardo foi transferido. A provisão está a caminho.